Sinais de relacionamento tóxico. Olha que interessante. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre o Howard do The Big Theory e ah, comentando, né, reagindo a comentários de vocês aqui, inclusive. Então já fica aí a dica, comenta aqui, porque sempre, né, a gente pode ampliar essa conversa, essa prosa boa, tá bom? E fazendo esse comentário, né, sobre o Howard, ali eu percebi que muitas vezes nas sessões de terapia que eu conduzo, eu observo as pessoas falando: ah, mas ele está me tratando assim, ela está fazendo assado, ele está sendo desse jeito, porque é isso, aquilo, outro. E sempre falando da pessoa com a qual ela está se relacionando, como se a outra pessoa fosse uma novidade completa, como se a outra pessoa fosse uma descoberta recente, recente, sabe? E aí eu quero trazer para você essa perspectiva. Quando eu falo do Howard, por exemplo, no outro vídeo eu falei um pouco, mas eu vou trazer mais para você aqui. Não dá para Bernadette, que é a personagem lá do The Big Theory, reclame porque o Howard não, ele está preferindo jogar videogame do que fazer as compras que ela pediu 10 vezes para que ele fizesse, já que ela está amamentando o filho deles. Não dá para ela se queixar e falar que não sabia que ele não ia ter responsabilidade ao fazer um seguro de vida que eles conversaram e eles combinaram que seria importante fazer para proteger e prevenir os filhos deles. E aí ele conta, e isso vira piada dentro do contexto da série, que ele conta que está mentindo para ela, que não fez o seguro de vida. E ele equivale essa mentira que ele está fazendo. Veja, mentira é mentira, tá? Não tem contexto. Mentira é mentira, não tem mentirinha e mentirona. Mas tem proporções, né? Pode até parecer contraditório isso que eu vou dizer agora, mas o resultado daquela mentira, mentirona, mentirinha que você está dizendo, é, a, tem reflexos maiores ou menores, proporcionais, né? Então, ele diz, né, porque ela tá ali com a cabeça cheia depois de um dia exausto de trabalho, tá ali se escondendo na casinha das crianças, deixando ele cuidar das crianças um pouco, ser pai um pouco. E aí ele fala: Não, eu sei que ela tá ali, mas aí ela também não vai poder brigar quando ela descobrir que eu não fiz o seguro de vida. Como assim não fez o seguro de vida? Como se o fato dela estar ali um pouquinho quietinha, um minuto de vida, né, que ela está gastando ali um pouquinho quietinha, uma vez que a gente já sabe que ele não toma as providências que ele deveria tomar, ele não faz a limpeza que ele deveria fazer para colaborar, ele não colabora na casa dele, assim como ele não fazia com a mãe dele. Mas sem me prolongar muito no Howard, uma coisa que a gente já falou aqui nos outros vídeos, então sem prolongar muito, quando eu falo assim, não dá para Bernadette se queixar como psicanalista, eu tenho que te dizer, trazer à baila a frase que é do Freud, né? Qual é a sua responsabilidade nessa queixa que você traz? Qual é a sua porção de causa nessa queixa que você traz? Então, nesse caso aqui específico, né? E aí, como a gente está na internet, a gente sempre tem que fazer o disclaimer. Eu não estou falando da vítima comum que é violentada ou que é assaltada, que é. Não, tá? Então, são coisas diferentes na minha percepção e são coisas diferentes na vida, na realidade mesmo. Mas eu estou falando desses relacionamentos, sabe? Qual é a sua proporção? Ela conheceu a mãe dele viva, ela foi na casa da mãe dele, ela viu como ele tratava a mãe dele, como ele era tratado pela mãe, ela viu como ele se comportou no início do relacionamento, ele deixou sinais claros e evidentes de que ele era aquela pessoa imatura, aquela pessoa descompromissada, aquela pessoa, né, bom vivant, de boa, tá de boa, né? Então, assim, como assim ela
vem se queixar agora, né? E veja, eu tô falando uma suposição porque a Bernadette nem se queixa efetivamente, né? Ela, na verdade, ela é apaixonada por ele e vive o amor da vida dela ali, tá bem, tá feliz, enfim. E também isso a gente não tem como julgar, né? Mas eu acho, não tem como julgar, enfim, a hipocrisia. Eu acho que ela conseguiria um homem melhor, mas enfim. É personagem, é ficção. Mas vamos trazer para a realidade? Foca, Fernanda, foca, né? Vamos trazer para a realidade. É interessante porque eu quero trazer agora outro sinal que muitas vezes a pessoa não percebe. Então, por exemplo, você saiu com um homem ou saiu com uma mulher hoje, agora, e essa mulher e esse homem tá falando com os amigos, ao invés de estar conversando com você ali, que é uma novidade. Qual é a probabilidade dessa pessoa te colocar no lugar de importância, de relevância, se quando ela está no ápice, né, da dopamina, da descoberta, do mistério, do romance, ela te trata desse jeito, com essa frieza? Qual é a probabilidade? Você saiu com um homem, saiu com uma mulher, e aí no dia seguinte ele não liga, não manda mensagem, não responde, não interage, não responde as suas mensagens. Probabilidade de ele te colocar num outro lugar. A gente tem que sair desse pedestal, desse preciosismo que nós temos com nós mesmos, de achar que a gente vai dar conta, que a gente vai mudar o outro, que a gente quase que funciona como centro de reabilitação do outro. Sai desse pedestal, minha amiga, sai desse pedestal, porque esse lugar não te pertence. Entende? Você não vai arrumar o outro, você não vai consertar o outro. E as relações humanas não foram feitas para isso, elas foram feitas para a gente trocar, para a gente evoluir individualmente, junto com o outro, mas individualmente. Então, não é porque eu estou aqui com uma mulher bravona ou com um homem bravão que eu vou acabar me tornando uma pessoa menos vulgar ou menos mulherengo, menos homerengo. Não é isso. Sabe? Então, cuidado com essas nuances, cuidado com esses detalhes que fazem muitas vezes a gente esquecer qual é o nosso papel na nossa vida. E a gente fica vivendo em função do outro, porque a gente tem esse compromisso de edificar o lar, esse compromisso de mudar o outro, de mostrar para o outro que agora ele pode ter uma vida, né, que você idealizou, que você construiu. Para, sai desse lugar. Só para. Entende? Só para. E aí eu quero te dar outro sinal também, ó, que eu estou te trazendo vários sinais, hein? Eu quero te dar outro sinal também, que é quando ele ou ela começa a falar muito mal do ex. Gente, de novo disclaimer, né? Ah, a pessoa era violenta, batia, então vai lá e faz a Maria da Penha, vai lá e faz uma medida protetiva. Se você é homem, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência por ameaça. Isso não independe da Maria da Penha. Ameaça por lesão corporal, por agressão, por quebra, né, destruição de patrimônio seu, às vezes quebrou um carro seu, destruiu alguma coisa. Vai lá e faça, usa as medidas judiciais cabíveis para fazer, porque essa pessoa não pode sair impune. Ah, porque ela é tóxica, então eu vou deixar ela impune. Não, não deixe essas pessoas impunes. Vamos lá e vamos buscar justiça para isso. O judiciário está aí para isso, ele funciona assim. Então, tirando essa vírgula, né, esse parênteses, dessas pessoas que realmente são, né, de outra realidade e elas realmente são abusivas, a gente está falando aqui de um lugar, de uma pessoa que você ainda não entendeu que ele está te dando o mapa de como foi o relacionamento anterior. Então o cara tava falando, ah, ela era muito louca, ela achava, tinha ciúme de tudo, ela achava que eu era isso, que eu fazia aquilo, que a culpa era minha, que não sei o que, não era... ela falava isso. Ó, olha no seu entorno, olha nessa mulher louca, né, que ele tá descrevendo aí. E aí você, um dia, alguém liga no celular dele e você pega o celular dele só para passar para ele.
porque vocês são namorados, né? Vocês já estão no relacionamento, só passar pra ele. E aí ele se ofende porque você viu quem tava ligando. Ou ele não te fala quem foi aquela pessoa que tava ligando. Ou ele te encontra e o celular tá sempre virado, né? Então, ao invés do celular ficar assim na mesa, o celular tá sempre assim na mesa. Silencioso e sempre assim na mesa. E aí, quando ele vai no banheiro, ele pega o celular. Quando ele tá ali com você, ele até te respeita, ele não pega o celular, mas quando ele vai no banheiro, ele pega o celular e começa. E aí você não pode. Ele nunca esquece o celular ali. Porque uma coisa é assim, ah, eu vou no banheiro, vou me distrair, peguei o celular. Né? É anti-higiênico, mas é comum. Outra coisa é, eu nunca esqueço de pegar o celular. Eu sempre estou comprometido em não deixar meu celular. Entende? Não deixa o notebook nunca aberto, nunca, nunca, nunca. Vocês estão namorando há um ano e nunca o notebook está aberto. Nunca tem histórico no notebook. Nunca tem histórico no celular. Não é estranho, né? Então, esses sinais você precisa olhar. Você precisa começar a decodificar esses sinais. Porque sim, eles indicam alguma coisa, né? Eu tenho uma cliente na terapia que o namorado, o alecrim dourado, né? Ele fala para ela: você não é o centro do mundo. Você não é a pessoa que nem todo mundo está fazendo aquilo ou aquilo outro por você, não é, não tem nada a ver com você. E aí, quando você vai olhar com a lupa mais de perto esse relacionamento deles, ele trai, ele engana, ele jura, juradinho que mudou, mas ele não abandona todos os hábitos que levam àquela finalidade. Gente, se você tá com um mini hábito aqui, esse mini hábito ele te aproxima de lá, entendeu? A propensão de uma pessoa que fuma, ela é maior dela recair no uso de drogas do que a propensão de uma pessoa que para com tudo efetivamente. Isso é comprovado, né? Se a pessoa parou com tudo efetivamente, as chances dela ter uma recaída com qualquer outra substância é menor do que a chance dela não ter. Então, nesse caso específico, ele continua com a pornografia, mas ele jura juradinho que não trai mais, que não conversa mais, que não faz nada mais. E a gente sabe que os celulares hoje eles estão muito criptografados, dá para você ocultar, esconder muita informação ali, para quem entende disso. Então, cuidado, cuidado com esses relacionamentos que você está vivendo, que você quer toda a força do mundo que dê certo, mas que você já sabe que não vai dar certo, mas que você também não tem força, não tem estrutura emocional para sair. Porque é toda uma estrutura que a gente precisa construir para desconstruir aquilo que nos fez ficar, né? Aquilo que nos faz continuar ali. É tudo uma criação, uma reconstrução, uma reconfiguração cerebral, talvez, para a gente sair daquele lugar que não nos pertence mais. Então, esse vídeo aqui ele serve como um alerta para esses sinais que as pessoas dão e que a gente teima e não vê. A gente teima e não reconhecer. A gente vê, mas não quer, não quer. Não, 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 não me fala, não me fala, não me fala, não quero ouvir lá, 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 lá. Entende? Às vezes é você que está aí brincando de lá, 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 lá e não se deu conta ainda. Então vamos parar de fingir que não está vendo? Vamos parar de fingir que não entendeu o que foi dito, como foi dito? Vamos parar de fingir que não está acontecendo? Só para. Se precisar de ajuda, manda mensagem aqui no e-mail que está disponibilizado aqui na descrição desse vídeo, para a gente poder conversar e para a gente poder prosear. E quem sabe você ganha essa estrutura emocional, essa reconfiguração, né, esse amadurecimento emocional para você poder sair dessas relações que são tóxicas para você. Ela não chega a ser abusiva, mas ela é tóxica, entende? E tem uma diferença entre ser tóxico e ser abusivo, que eu já falei em outros vídeos. Se você quiser saber mais, me manda aqui nos comentários, que aí eu trago outras informações para você também. Reverbera comigo, curte, comenta, se inscreve no canal e bora prosear sobre isso, porque a gente precisa sair desse pedestal de achar que com a gente não acontece.
A gente precisa sair desse pedestal de achar que a gente vai mudar a pessoa, que a gente vai resolver a coisa. Beijos.